Olá, estamos de volta, começando o nosso novo programa, não é? E hoje, como nós colocamos na vez anterior, na edição anterior, nós voltaríamos a falar dos sindicatos. E está aqui conosco, com muito prazer, o doutor Agilberto Seródio, advogado trabalhista, especializado em direito sindical, e vai tirar muitas dúvidas nossas, né? Assessor da Contrato desde 94 e da nova Central Sindical dos Trabalhadores do Brasil, dos trabalhadores desde 2005. Seja muito bem-vindo, doutor Gilberto. Obrigado, pela oportunidade e espero ser, no mínimo, atender às expectativas de vocês, tá? Com certeza. Então, é um prazer tê-lo conosco, né? E assim, os colegas estão na expectativa de esclarecimentos, porque nós chegamos a fundar 16 sindicatos. A gente começou nossa história lá em 2005, só que eu assumi em 2006, né? E na época, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo, o que eu ia fazer, que eu não tinha noção, né? Naquela época, a nossa categoria estava mesmo no beabá, né? Então, a gente fundamos essa federação em 2005, 2004, aliás, fundamos com associações, a gente não tinha nem noção, né? E uma pessoa daqui de Brasília, que trabalhava no órgão federal, né? Mas foi fundado à base de associações, foram 6 associações na época de terapeutas florais e foi fundada essa federação. Só que um ano depois ele precisou se afastar, renunciou e eu tive que assumir, né, que não era minha intenção, não tinha nem noção mesmo. E aí eu passei o mês de dezembro todo de 2005 para saber o que eu ia fazer. Fui em ministérios, fui conhecer o terreno, né? E aí quando cheguei no Ministério do Trabalho, eu descobri que uma federação ela é feita à base de sindicatos e não de associações. Isso. Aí é que começou a nossa história. Em 2006, a gente começou a visitar os estados, fundamos, até 2008 a gente já tinha 8 sindicatos fundados, né? E nesse período, 2008, a gente usava aquela cartilha do Ministério do Trabalho, lembra? Sim. Tinha uma cartilhazinha, até hoje eu tenho guardadinha lá. E aí a gente deu entrada no 8 sindicatos e na federação também. Só que nessa época me explicaram o seguinte, que a federação ia ter que chegar um momento, ela ia parar para esperar sair a 5ª carta sindical, né? E aí, quando saiu a 5ª carta, houveram alguns acidentes de percurso, né? E, enfim, que a gente até agora a gente não conseguiu, né, concluir o registro da federação. Mas a gente está retomando, né? E agora com essa mudança que está acontecendo, eu acho que a gente vai conseguir retomar o eixo. Então, doutor, vamos começar por essa portaria. Foram 3 portarias de 2006 para cá, não é isso? Sim. E o que a primeira, a gente, tudo tranquilo, mas a segunda e a terceira começaram a apertar, né? Isso. E essa agora me parece que vai ser mais fácil da gente voltar a trilhar esse caminho, assim. É a 501/2019. Isso. O senhor fala um pouquinho dessa portaria? Claro, né? Com certeza, quando foi passada a competência para o Ministério da Justiça, né, e Segurança Pública do Registro Sindical, com a publicação da portaria 501, houve uma desburocratização da formalidade dada no contexto do registro sindical junto ao Ministério, tá? O que ocorre? Documentos e formalidades que eram exigidas passaram a ser simplificadas, né? Mas como você me observou que a federação hoje, que o processo da federação que está tramitando no Ministério do Trabalho só tem apenas a ela afiliados 5 sindicatos que possuem registro sindical, né? Nós precisamos nos atermos ao que a própria portaria estabelece, né? Porque o que ocorre? Ao ter apenas 4 sindicatos,
a federação em si, ela está, nos termos da própria portaria, com o seu registro sindical suspenso, seu pedido de registro sindical suspenso. Né? Então, ele só vai partir a ser analisado a partir de que seja, ou seja, venha a se filiar um novo sindicato ou o sindicato anterior que regularize, né, o seu registro junto ao Ministério do Trabalho. Né? Então, a nosso ver, hoje, os advogados que trabalham com registro sindical, a formalidade ficou bem mais simples. Observando que, isso aí é bom a gente voltar e ressaltar que a entidade sindical, ela possui duas personalidades. Uma personalidade pessoa jurídica e uma personalidade sindical. A personalidade como pessoa jurídica é como uma simples associação. Hoje, tanto a federação como uma grande parte dos sindicatos, dos 16 que existem, eles têm apenas personalidade de pessoa jurídica. Né? Então, o que estabelece o artigo 8º da Constituição Federal, principalmente o seu inciso 2º, que é representar toda a categoria, não é? Perante todos os órgãos, isso daí cabe apenas para as entidades sindicais. Né? Então, esses sindicatos, em tese, eles só representam a quem a eles estiverem associados ou filiados. Né? Então, para nos adequarmos a uma situação que possibilite esses sindicatos aderirem ou a terem a personalidade sindical, todos eles vão ter que se adequar dentro do contexto à nova portaria. Né? Aí nós temos que verificar caso a caso. Alguns que já fizeram procedimentos anteriores, podem ser que eles sejam analisados à luz das portarias anteriores. Com a vigência dessa nova portaria, dependendo da situação, muitos dos processos já existentes talvez tenham que se adequar a essa nova portaria. Mas nada que cause dificuldade, em virtude dessa portaria ter, como se diz, simplificado, né, os procedimentos. Né? Perfeito, doutor. Justamente, o artigo eu sempre coloco para as pessoas, quando elas vêm, muitos dizem que não precisa filiar, tal. Realmente não precisa, o artigo 8º garante. Só que o que é que eu oriento, né? Se você não filia a um sindicato, você está à margem. Isso. E nós tivemos vários momentos fortes, inclusive esse ano de novo, mas em 2010 foi muito mais forte, quando houve uma caça às bruxas, né, para os terapeutas, e muitos foram denunciados, até por vigilância sanitária mesmo, foram suspensos, né? E a gente, se ele não tivesse dentro do nosso órgão de classe, nós defendemos e todos conseguiram se safar. Inclusive, este ano aconteceu também, mas a gente conseguiu resolver por ser um órgão de classe, embora ainda não com o registro sindical, né? Mas a gente vai batalhar por isso. No caso dos sindicatos, 5 com carta sindical, como a gente já colocou, mas atualmente, como o senhor disse, né, todos estão inoperantes, todos estão com o registro precisando de reajustes. Então, agora que a gente voltou, reassumiu o mandato pela 3ª vez, a gente vai aproveitando, né, essas orientações, vamos retomar cada um, rever o que é necessário, chamar cada um, né, doutor? Para a gente, então, poder caminhar. Mas, aí eu pergunto para o senhor, esses que têm carta sindical, mas que não fizeram as suas renovações, não existe... O que a federação pode fazer? Eu acho que o papel da federação, a fim de organizar a categoria, até mesmo a nível nacional, ela é imprescindível. E todos os que fazem parte dos seus respectivos sindicatos, principalmente os diretores, eles têm que se conscientizar que, em virtude até da federação estar aqui em Brasília, a federação pode prestar um serviço indispensável para a regularização, não só da sua situação, mas da situação de todos os sindicatos. Né? Então, o que acontece? Nós temos que observar que existem sindicatos que possuem, já estão dentro do Ministério com seus respectivos pedidos de registro, e tem aqueles sindicatos que já possuem, salvo engano, são 4 sindicatos,
né, que já possuem registro sindical. Não é isso? Sim. Então, esses sindicatos, primeiro passo, vamos falar daqueles que possuem registro sindical. Todos os sindicatos que estão devidamente registrados no Ministério, eles têm que manter atualizadas suas informações sindicais, né? Então, a portaria traz que esses sindicatos, principalmente no tocante à diretoria, né? Então, se tem algum sindicato que possui registro sindical, né, e ainda não fez eleição, eles têm que buscarem realizar suas eleições, posteriormente fazer as devidas atualizações no Ministério, né? Para quê? Para que eles possam atuar como se sindicato fosse. Isso. Porque se não está devidamente regulamentado e atualizada sua diretoria junto ao Ministério, quem vai responder pelo sindicato? Quem vai praticar as atribuições que o sindicato concede? Tem que haver uma diretoria. Então, esse sindicato, de certa forma, ele está legitimado, né, para a prática dos atos sindicais, no tocante à sua categoria, mas ele decorre de uma irregularidade que ele não vai poder praticar essas atribuições em decorrência de não ter uma diretoria que, por ele, né, fale, que o represente, entendeu? Uhum. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo são aquelas entidades, né, que, conforme eu falei anteriormente, que nós temos que verificar em que situação cada um esteja, para que se possa dar o devido andamento dentro do Ministério do Trabalho, não é? Então, existem sindicatos que vão ter que praticar determinados atos, existem sindicatos que precisam apenas de um empurrão, no sentido de, se não pagar uma taxa, existe prazo que a portaria possibilita isso, né? Existem aqueles que vão ter seus registros analisados com base nas portarias anteriores, não é? Em virtude deles terem realizado sua documentação com égide naquelas portarias, e sindicatos que vão ter que ser analisados, né, na égide dessa nova portaria. Então, caso a caso, nós podemos verificar isso, e o interessante seria a federação em si verificar caso a caso e ir suprindo de informações e observando a cada sindicato quais procedimentos eles deveriam adotar para regularizar, né? Eu já trabalho há muito tempo com representação sindical e entendo que nós estamos passando atualmente por uma situação política, independentemente de ideologia, de governo, de nada, mas a gente está numa situação muito difícil, né? Mas eu acho imprescindível que todo dirigente sindical ele se coloque numa situação de regularizar suas entidades e fortalecer suas entidades. Isso. Né? Porque, indiscutivelmente, se a situação de seus representados são difíceis com as suas representações devidamente regularizadas, vai se tornar ainda mais difícil se não estiverem regularizadas. Entendeu? Então, eu acho que é um ponto, mas dentro de um contexto de nós observarmos ponto a ponto o que se faz necessário, depende muito do que vocês me passarem, ou como eu falei anteriormente, a Vera pediu ajuda, falou que você é uma pessoa que está à frente, está correndo atrás para resolver os problemas da sua categoria, e ela chegou lá para a gente e falou, olha, o que você pode fazer? Eu disse, não, a gente pode dar uma olhada em todos os processos e eu informar o que é preciso fazer. Né? Então, pode ser uma saída de momento, né? Com certeza. No retorno, a gente vai continuar verificando a situação de cada sindicato. Vamos a um pequeno intervalo, né? Um grande abraço aos nossos patrocinadores e gratidão sempre, porque se não forem eles, né, esse programa não vai, né, ter existência. Então, gratidão, e vamos aproveitar esse breve intervalo.
Bom, voltamos agora, continuando nosso bate-papo legal, né, dessas explicações sobre os sindicatos. Eu quero perguntar ao doutor Agilberto, em relação aos sindicatos que estão aí, mas que não deram entrada no Ministério do Trabalho, quando a gente criou os sindicatos nossos, é importante esclarecer isso, todos têm lá no Estatuto o registro na federação, tá? Mas tem muitos, foram criados sindicatos, associações, conselhos, inclusive, né? Que o conselho que a gente pleiteia desde 2007 é o Conselho Federal de Terapeutas, que quem vai, digamos assim, aprovar isso ou não é o presidente da República. Mas tem um bocado de conselho por aí. Essas entidades, né, elas, como o senhor colocou, elas funcionam como associações, mas que, no fundo, atrapalham um pouco. O que a federação poderia fazer em relação a isso? É muito importante frisar, primeiramente, que vai sempre existir aquelas entidades sindicais, mesmo com registro ou não no Ministério do Trabalho, que elas não se afinam muito com as entidades de graus superiores, a qual eles poderiam estar, de certa forma, coexistindo e fortalecendo o movimento, a nível nacional, a nível estadual, né? Então, o que pode ser feito? Existem duas situações. Aqueles sindicatos que já estão constituídos no Ministério do Trabalho, como aquele que não possui registro no Ministério do Trabalho, o primeiro passo é a federação tentar, de certa forma, com o trabalho, cooptar esse pessoal para que eles se filiem à federação, tá? Mesmo não tendo registro. Se filie e vai à federação, de certa forma, vai auxiliá-los, como você está buscando fazer um trabalho muito sério aqui em Brasília, auxiliá-los a obter o registro junto ao Ministério do Trabalho, né? Ou, caso não ocorra, a federação ela pode, de certa forma, tomar um viés dela propriamente organizar a própria base dela. Ou seja, fundar sindicatos nos estados e em alguns municípios importantes que não têm essa representação, para ela se solidificar a nível nacional, tá? E, consequentemente, o movimento. Isso aí pode ser feito, não é? Agora, a questão é essa. Hoje, o que a federação pode, de fato, fazer para impedir que alguns sindicatos venham inviabilizar o trabalho que ela está buscando realizar, primeiramente, é uma questão política. É vocês atuarem fortemente, politicamente, no sentido de conscientizar esse povo ou de inviabilizar a tentativa deles enfraquecer a federação. E o outro sentido é que é jurídico. Mas nesse momento, em virtude da federação não possuir registro, alguns procedimentos jurídicos ela não tem a possibilidade de praticar, o que vem a poder ser praticado pelos sindicatos que a elas estão filiados, dependendo propriamente do estado de suas representações. Se existe problema, vamos supor, vamos pegar São Paulo. Se São Paulo estiver filiado e tiver um sindicato do estado de São Paulo, estiver filiado à federação e tiver outro sindicato tentando fundar, então a federação pode dar auxílio ao sindicato de São Paulo para impossibilitar a fundação de sindicato que vai fazer, como se diz, oposição à representação da federação e propriamente desse sindicato, né? Então, nesse momento, o que pode ser feito é isso, né? Agora, a partir de que a federação busque o registro de mais entidades que venha a se filiar à federação e ela obtenha o seu registro, aí como se diz, a atuação da federação, a gente pode falar dentro do contexto do artigo 8º e da CLT, como se diz, fica muito ampla, né? Você vai poder, além de ajudar, você vai poder fortalecer a representação de todos, né? Pois é. Então, é isso que a gente vai recomeçar, né? Essa história, buscar realmente orientar para que todos venham. Na realidade, a gente fundou sindicatos estaduais, né? Então, são 16, agora é só complementar o restante do Brasil, não existem outros.
Tem acontecido algumas coisinhas meio esdrúxulas. Nós estamos tentando agora fundar o sindicato do estado, de um estado. Aí o que acontece? Estamos organizando direitinho, como a gente sempre faz, né? A orientação desde as reuniões, primeiras reuniões, até chegar no Ministério do Trabalho. Só que tem um grupo paralelo que está como um instituto e prometendo apoio jurídico a essas pessoas do sindicato. Isso atrapalha. Em vez de somar, eles começam a fazer jogos paralelos e atrapalhando por falta realmente de conhecimento, né? Que é o que a gente está tentando trazer aqui para todos. Nesse caso, dessa entidade que está prometendo, e tem outras, muitas outras no Brasil que está agindo dessa forma. Quer dizer, em vez de se somarem, né, ficam fazendo coisas, eu considero errado, óbvio, já que a gente está indo pelo caminho certo, caminho da lei. Os outros vêm com promessas vãs e isso atrapalha o movimento da nossa categoria. Mas, ok, a gente já está no finalzinho do programa. Vamos convidá-lo mais uma vez, o doutor Agilberto vai voltar para a gente tratar do MEI, né, o microempresário, que é uma dificuldade muito grande que os nossos terapeutas têm tido, mas hoje não deu tempo, mas a gente vai combinar o retorno do doutor Agilberto para a gente detalhar mais sobre o MEI e como fazer. Porque o que a gente descobriu é que tem entidades que, quando vão se registrar, nessa nova classificação que houve, sim, só tem lá esteticista, o terapeuta não entra. Tá? E aí a gente vai buscar os meios para que isso venha a acontecer e o terapeuta seja contemplado e possa abrir sua microempresa. E como tem esteticista, teve um caso aqui em Brasília que a pessoa é um instituto, é uma escola de terapias, também presta atendimento, mas teve que ser registrado como esteticista. Também muita coisa para ser corrigido, tá, gente? Mas tem muita coisa para a gente fazer por aí. Doutor Gilberto, suas considerações? Eu gostaria de agradecer, como foi observado anteriormente, eu estou de portas abertas lá, né, para que a senhora possa comparecer, né, ao escritório e nós fazermos esse trabalho de verificarmos a situação de cada sindicato. Nós podemos também verificar a situação dos sindicatos que ainda serão criados, né, para passar alguns informes que inviabilize a prática de alguns erros no decorrer do processo de criação do sindicato, né. Existe uma situação que a gente não pode, de certa forma, salvo engano, agir politicamente, são as questões das entidades ou de pessoas que tentam se inserir dentro de um contexto de tomar a situação política para si. Né? Então, dentro de um contexto de criação de sindicato, isso é comum existir. Né? Então, a todos vocês que estão tentando criar uma representação séria, né, vocês juntamente com a federação, vocês têm que se organizarem, se fortalecerem, para que possam impedir esse tipo de ação. Né? De momento é o que cabe. Né? E, no outro ponto, é buscarem junto ao Ministério aqueles que têm registro sindical, né, se regularizarem direitinho, atualizarem suas informações, aqueles que estão com pedido, verificar os pedidos, em que situação está, para poder atender, né, ao que se faz necessário para dar andamento no pedido, e aqueles que vão ser criados, né, como já foi observado, nós pegarmos e darmos a força necessária para isso. Né. E gostaria de agradecer a participação e estou à disposição de todos. Nós que agradecemos, doutor, a sua presença, foi muito importante tudo isso, mas isso é só uma coisinha, né? Tem muita coisa para a gente discutir, para a gente esclarecer, para a gente aprender aqui, ok? Então, finalizando o nosso programa, gratidão pela audiência e até o nosso próximo programa, onde vocês vão ver aqui um ST Detox, vocês vão perceber como é que funciona a desintoxicação pelos pés. O Severino o Tavares vai estar aqui com a gente, vai estar também a Isa da Casa da Ponte, ela vem trazer algumas informações dentro de Brasília, os movimentos, né, e os cursos do nosso querido Luciano, que vai estar aqui,
Enfim, até o nosso próximo programa e continuem com a programação da TV comunitária, onde aqui cabem todos. Até a próxima.